Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, gente, a palavra de hoje, eu pedi para o João esses dias para pregar essa palavra, né? Ela está no livro de Êxodo, Êxodo 20, é o famoso Êxodo 20. Oi? Isso, Êxodo 20. Quando vocês procuram, eu queria falar um pouco dessa palavra, né? É uma palavra que eu não vejo nós, pregadores católicos, pregar sobre ela, né? Esses dias eu tenho um projeto que eu já preguei ela. Esses dias eu preguei no programa Sal da Terra. Eu falei, João, gostaria muito de pregar essa palavra. Ele falou, então prega, pode levá-la, né, para ser pregada. Então, essa palavra, às vezes, ela é muito usada por outros irmãos, às vezes, para falar mal da gente. Então, vamos colocar uma visão diferente daquilo que eles falam, né? Deus pronunciou todas as palavras dizendo, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante de desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para com aqueles que me amam e guardam seus mandamentos. Irmãos, às vezes as pessoas vêm, você é católico, o que você tem a dizer sobre Êxodo 20? Né? Eu não costumo discutir, mas é interessante nós colocarmos essa palavra, porque muitas das vezes nós somos questionados e não sabemos responder isso. Aqui ele fala, não farás para ti imagens esculpidas e nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Irmãos, às vezes as pessoas falam assim, o católico é idólatra, mas eu pergunto para aquela pessoa, o que é idólatra? O que é idolatria? Idolatria é idolatrar a imagem. Eu falo, não. Idolatria é o pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Quem transgride o primeiro mandamento da lei de Deus, comete idolatria. E esse mandamento é tão importante que ele é o primeiro. Quando Jesus veio, ele colocou esse mandamento e acrescentou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas por que isso? Não é? A gente vê que aqui em Êxodo 20, como o nosso irmão falou, os 10 mandamentos, como aconteceu os 10 mandamentos? Foi logo após, né, que Moisés saiu do povo, foi orar, e é interessante assim, enquanto Moisés caminhava à frente do povo, o povo era direcionado, Moisés direcionava o povo ao nosso Deus, Quando Moisés saiu para orar e demorou muito tempo, eles tiraram os olhos de Deus, já não olhavam mais para Deus. Moisés sumiu, Moisés já não está mais no meio de nós. E naquele meio daquele povo, aqueles milhares de pessoas, veio muitos egípcios, muitas pessoas com culturas politeístas, que adoravam vários e vários deuses, estavam naquele acampamento, vieram do Egito alguns egípcios juntos, pessoas que já tinham o coração voltado à idolatria. E assim, quando Moisés saiu da frente aquele povo tirou o olhar de Deus, fizeram um outro Deus, esculpiram um bezerro e começaram a adorar aquele bezerro.
Isso é idolatria. É você tirar o seu olhar do Senhor e se colocar numa outra direção. O Deus da Igreja Católica é o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus que Moisés adorava. Então, nós precisamos entender justamente que idolatria é isso, é você tirar o olhar do Senhor. Foi isso que aconteceu. E por isso, nesse momento, essa palavra de idolatria, ela era muito importante naquele momento, porque o povo era um povo muito idólatra. Um povo que se Deus tirasse um pouco os olhos, eles começavam. Isso aconteceu várias vezes. Uma vez foi lá no deserto, a outra vez foi quando no exílio da Babilônia, quando Deus colocou eles escravos por 70 anos ali nas mãos de Nabucodonosor. Então era necessário naquele momento que se colocasse assim, exatamente, uma lei muito dura. Vocês não podem fazer imagens, porque eles tinham esse coração idólatra. E aí, nesse caso, nós, hoje, e nós falamos assim, que a nossa igreja é uma igreja apostólica, porque traz consigo a cultura dos apóstolos. A igreja católica nasce em Atos dos Apóstolos, então ali é a cultura apostólica. E às vezes outros irmãos, eles vão lá no Antigo Testamento, buscam lá de Abraão, do lado mais, e nós somos mais para esse lado aramaico, esse lado mais dos apóstolos, e ali é onde a gente busca entender já de uma outra forma. Esses irmãos fazem como os fariseus, eles pegam a lei diz isso, a lei é assim, você tem que seguir a lei, porque a lei fala assim, a lei fala assado. Assim eram os fariseus com Jesus. Olha, a lei manda apedrejar, a lei manda fazer isso. Olha, você não pode curar dia de sábado, porque a lei diz que você não pode curar dia de sábado. Paulo depois ele vem e fala: a letra mata, o espírito vivifica. Porque a lei, sim, está aqui na minha mão, ela é para ser observada. Mas a lei sem o Espírito Santo, meu irmão, ela é um livro, é uma obra literária. Se você não tiver o Espírito Santo para ler a palavra de Deus, ela é mais um livro, é um livro comum, como qualquer outro. O que faz a Bíblia ser diferente é você ler à luz do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 3 também, Paulo fala: vocês me pedem carta, vós sois cartas, não escrita com tinta, mas com sangue, não em tábuas, mas em vossos próprios corações. Então, nós precisamos olhar exatamente à luz do Espírito Santo. A nossa igreja, pela graça de Deus, e se a nossa igreja fosse justamente como eles falavam, seria a maior idolatria do mundo, porque o tanto de santo que tem a nossa igreja, e vive, e está vindo cada vez mais, e glória a Deus, porque essas pessoas são exemplo para nós, porque o próprio Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a comunhão dos santos é justamente isso que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eles não falam para você: sede Paulo, sede o apóstolo Paulo. Não, ele fala: me imitem como eu imito ao Cristo. Ou seja, olhem para mim mirando no Cristo. E muitas dessas igrejas que chamam a gente de idólatras são idólatras. Elas são idólatras, porque o próprio Senhor fala: não servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a dois senhores. Não se serve a Deus e ao dinheiro. E essas igrejas com a teologia da prosperidade, elas falam que se você for lá, você vai ser rico, você vai ganhar dinheiro, você vai ser próspero. E onde está Jesus? Aonde está o Jesus que salva? Aonde está o Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida? Não se fala, se fala em dinheiro. Você vem aqui como se fosse uma loteria. Você vai ganhar, você vai vencer. E isso é idolatria. Porque o Cristo não se fala, não se coloca a pessoa de Deus na frente. O Deus deles é o dinheiro. Essa é a grande realidade. Então, quando nós olhamos aqui, que a nossa igreja, sim, amai a Deus sobre todas as coisas. No centro da nossa igreja está o sacrário,
e está o crucifixo. Jesus é o centro da Igreja Católica. A igreja nasceu na cruz de Cristo. A igreja nasceu lá na cruz. A igreja libertadora, a igreja evangelizadora nasceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e eles saíram evangelizando. A igreja evangelizadora. Mas a Igreja Católica nasce na cruz. Ali, quando ele entrega, ali a igreja começa. A nossa igreja. E a partir de Pedro, a primeira liderança da igreja, seguindo toda a tradição de Jesus. E aí vem os santos. E todos os santos, e por que nós olhamos esses santos? Porque nós não adoramos os santos, porque os santos, eles estão ali porque eles são exemplo de busca ao Senhor Jesus. Nenhum deles busca outra coisa. Todo santo que é canonizado pela igreja, ele tem uma busca diferente, uma busca de fé diferente, uma forma de buscar a Deus diferente. E aí, são tidos como santos, são tidos como exemplos para a nossa igreja. Não é? E assim, temos muitos e muitos santos. Comunidade Missão Resgate, temos São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São José, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, não é? Santa Clara. Mas o nosso santo maior é o Santo dos Santos. O santo maior da comunidade Missão Resgate é Jesus Cristo. Ele é o nosso maior baluarte. Não há um baluarte maior da comunidade. Quem escolheu mais a comunidade, quem escolheu primeiro para ser o nosso baluarte é Jesus Cristo. Não fosse eu que vocês que me escolhessem, mas eu que vos escolhi. E assim, nós precisamos olhar com esse olhar, de que olhar a palavra de Deus à luz do Espírito Santo, ler e entender. Às vezes nós lemos essa palavra de Êxodo 20, porque as pessoas que vêm julgando a gente, porque só há um juiz, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único juiz. Mas essas pessoas, assim como faziam os fariseus com o próprio Cristo, julgavam eles pela lei. Julgavam. E o próprio Cristo diz: não julgueis porque não serão julgados. Mesmo à medida que vós julgueis julgar, você será julgado. E eles nos julgam assim. Olha, isso é uma maldade no coração, porque a palavra é bem clara. Ninguém olha para uma imagem. Nós temos aqui Nossa Senhora, não é? Temos Nossa Senhora de Fátima, não é? Aqui na igreja. Temos a imagem, tem as pastorinhas, mas ninguém coloca. Se eles são conhecidos é por causa do Cristo. A própria Nossa Senhora, ninguém aqui idolatra Nossa Senhora. Temos um amor imenso por Maria, mãe de Jesus. Mas Maria existe por causa de Jesus, assim como todos os outros santos. A causa desses santos existirem é o Cristo, é o que nos une, como diz, comunhão dos santos. O que faz a comunhão entre nós, como igreja, como santos, é o Cristo. Eles existem por causa do Cristo. Santo Agostinho, São Francisco de Assis, seja quem for. Então, nós precisamos ler à luz do Espírito Santo essa palavra e entender que o que foi colocado aqui foi justamente foi muito por causa da época, daquilo que existia naquela época. Muito por causa que era um povo idólatra, era um povo e o Senhor colocava esse mandamento mais importante de todos: amai a Deus sobre todas as coisas. Porque o nosso Deus, Ele fez todas as coisas. E o próprio inimigo de Deus,
a maior tentação do inimigo de Deus é fazer com que você desvie o seu olhar a Deus e comece a adorar outras coisas. Como disse da outra igreja que adora o dinheiro, quantas pessoas, sem precisar ir nessa igreja, adoram o dinheiro? Tudo que a gente colocar acima do Senhor é idolatria. E o inimigo de Deus, ele quer fazer isso com a gente. O inimigo de Deus quer que nós desviemos o olhar do Senhor e coloquemos o olhar em outras coisas. Como Pedro caminhando pela água. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava pela água. A partir do momento que ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Porque ele tirou o olhar de Cristo. Cristo era o centro dele naquele momento. E ele começava a andar e ele caminhava pelas águas. Quando ele olhou para a tempestade, ele teve medo, ele começou a afundar. Porque Cristo já não era mais a atenção dele. Assim acontece com essas pessoas. O inimigo de Deus, ele quer nos tirar a atenção de Cristo, de Deus. E por isso que Deus colocava muito forte isso para aquele povo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o Deus que te tirou do Egito. Eu sou o Deus que te guiei pelo deserto. E assim, de nós olharmos e temos essa certeza de que a graça de Deus, ela se faz presente no nosso coração. Se nós aqui nos reunimos como católicos, nós buscamos essa graça como católicos, e olhamos e entendemos que Deus está acima de tudo. Porque na mesma época, logo depois da época em que Deus instituiu isso, depois na Arca da Aliança, quando ele vai, lá quando Salomão começa a construir o templo, ele fala, coloca querubins na frente do templo, faz imagem de querubins, imagem de leões. Várias vezes as imagens são colocadas como simbologia na palavra de Deus. Então, é importante que nós possamos olhar e entender que Deus é o centro da igreja, que Jesus está presente na Eucaristia, e isso também é bíblico, quando ele fala lá em Lucas 22:19, fazer isso em memória de mim. Outro dia veio irmãos de outras igrejas, vocês recebem a Santa Ceia quando? Uma vez por mês, uma vez por ano? Eu falei, meu irmão, é todo dia. Todo dia nós temos com o Senhor o direito de estar ali na mesa do Senhor. Lógico que muitos de nós não vai todos os dias. Mas nós temos, a igreja nos dá a graça de recebermos Jesus todos os dias. De termos a Eucaristia presente em nosso coração. Então é importante que nós entendamos isso. Que nós nunca tiramos Jesus do centro. Por mais que tenhamos ícones dentro da igreja, vários e vários ícones. Mas o Senhor sempre se caminhou à frente. O Senhor sempre caminhou à frente e esses ícones são conhecidos porque abriram o seu coração e viveram uma vida de fé diferenciada dos demais. E a igreja reconhece isso. Esse homem, essa mulher, esse homem é um homem diferenciado. Essa mulher é uma mulher diferenciada. Viveu uma vida diferenciada. E assim, a igreja reconhece como um santo. Não é? E muitas das vezes esses santos vivem uma vida reclusa. E não querem também os holofotes, não, porque a igreja reconhece para mostrar para nós que foram pessoas diferentes. São Bento, por exemplo. São Bento era recluso, era um eremita, ficava escondido, né? E vários outros também assim. Então, nós precisamos entender isso, essa importância da comunhão dos santos, de podermos olhar para pessoas, conhecer a história desses santos. Hoje, por exemplo, eu estava falando para o João, hoje é dia de Frei Maximiano Maria Kolbe. Hoje é dia de Frei Maximiano Maria Kolbe, hoje.
né, dia 14 de agosto. E é um santo importante, conhecido, né, da nossa caminhada. Então, são santos que fizeram algo diferente para a evangelização. Levaram Deus aos corações das pessoas. Conseguiram mostrar, não é, trazer muitas pessoas para Deus pelo seu testemunho de vida. Nós, como Missão Resgate, vimos, por exemplo, temos 5 ou 6 santos baluartes, mas assim, falando de Padre Pio, né? Padre Pio, que era um homem que, se a gente for ver a história dele, como é apaixonante, um sacerdote, que por 10 anos foi proibido de ministrar o seu sacerdócio, e ele, na obediência, ele obedeceu, ficou 10 anos sem ministrar o sacerdócio, ficou 50, né, João, com os estigmas, 50 anos com os estigmas, sabe? E estigmas é uma bênção, sim, se a gente for ver, mas é um sofrimento que ele tinha. Ele usava aquelas luvinhas, aquelas luvas que ele usava, elas sangravam todas, porque tinham os estigmas de Cristo. Então, são santos que nós, como Missão Resgate, como comunidade, olhamos, admiramos. São Padre Pio, como esse homem era um homem de Deus, como ele mudou, né? Como muitas pessoas mudaram junto dele. Tem histórias interessantes, quando ele viu um seminarista chegar lá, ele disse: "Esse aí vai ser o próximo Papa". E era João Paulo II, né, João? Isso. É o próximo Papa, esse daí. Como que ele sabia? Né? E ele teve com João Paulo II nesse momento. Então, os santos têm histórias interessantíssimas, que nos traz, quando lemos a história dos santos, nos trazemos mais para junto de Jesus, mais para perto de Deus. Já o bezerro de ouro era o contrário. O bezerro de ouro afastava as pessoas de Deus. Veja a diferença. Lá no acampamento dos hebreus, Deus era assim, quando Moisés estava lá, o centro, o mais importante. Quando Moisés saiu, o bezerro de ouro tirou toda a atenção de Deus. Jesus já não era, Yahvé já não era mais o centro. Yahvé era algo paralelo ali. E para terminar, somente 2 pessoas, um acampamento de milhões de pessoas, somente 2 pessoas não se curvaram a esse bezerro de ouro. Saíram do acampamento. E essas 2 únicas pessoas foram as 2 únicas pessoas que saíram do Egito e chegaram a Canaã: Josué e Calebe. Josué e Calebe foram os únicos. Até Arão, quando Moisés estava longe, se curvou ao bezerro de ouro. Josué e Calebe saíram do acampamento. Quando Moisés desceu, Josué chegou ao encontro de vamos para lá que a coisa está feia. Vamos lá para você ver o que aconteceu com esse povo. E ali Moisés se encoleriza, quebra aquelas tábuas, depois sobe, pede, intercede por o povo. Senhor, olha só o que aconteceu. E Deus, com sua infinita misericórdia, escreve novamente as tábuas. Aí é onde acontece o que nós estamos vendo aqui. É importante, gente, nós entendermos, né, o poder que é isso. E entendermos para poder mostrar às pessoas que idolatria é tirar o Deus de Moisés do centro. Embora estamos aqui com o sacrário, com o Cristo crucificado, é o mesmo Deus de Moisés, porque o Deus trino é uno também, é um só Deus. Depois o Deus de Moisés mandou teu filho ao mundo, mas é o mesmo Deus que nós servimos. Servimos ao mesmo Deus que Moisés servia. E é isso que eu queria colocar para cada um de nós. Amém?
Então, essa palavra está em Êxodo 20, né? Que está escrito aqui: então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma que está acima dos céus, ou embaixo sobre a terra, nas águas ou embaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, não lhe prestarás cultos. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos e dos netos e dos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.